A paz do Senhor, igreja. Podeis assentar. Eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Deus me concede de estar aqui junto com vocês para prestarmos este culto de adoração a Deus. E agradeço a Deus e a liderança da igreja por me abrir esta oportunidade para que eu possa falar alguma coisa que está escrito aqui na Bíblia, né? Amém? E conforme aí o programa, não é, da igreja, e traz aí o tema para estes trabalhos, estes cultos voltado para um despertamento, para um avivamento. E no versículo que foi lido no capítulo 11 de São Mateus, nós vemos aqui, quando Jesus diz no versículo 4, ele diz assim: Jesus respondendo disse-lhes, ele falou para os dois discípulos de João Batista, disse assim para eles: ide e anunciai, quer dizer, contai, falai para o João as coisas que vocês ouviram e viram, aquilo que vocês ouvem e vê, glória a Deus. A pastora irmã Miriam falava a respeito de ouvir. Existe uma diferença entre ouvir e escutar, né? Sempre falo isso. Todas as pessoas escutam, mas o ouvir é diferente. E é mais ou menos assim, sempre eu faço essa comparação. É como quando você está numa rodoviária aguardando um ônibus das 22 horas, e tem muitos ônibus, muitas crianças, muita gente sentada, conversando, tocando aquelas músicas lá naqueles alto-falantes, etc. E tá aquele barulho, passa alguém vendendo alguma coisa, e é muito barulho, e você está escutando aquilo tudo. Mas só que você tem o seu sentido atento ao ônibus que você vai pegar, tomar ele às 22 horas. Por isso que quando a moça fala, mesmo dentro de todo aquele barulho que você está escutando, mas quando alguém lá fala, olha, ônibus para tal lugar das 22 horas está na plataforma, você levanta e vai, porque você está atento. E é muito importante para nós, então, estarmos atentos àquilo que Deus nos fala, não é? Deus, Ele está falando, sempre. Às vezes somos nós que não prestamos atenção, nós permitimos que a voz de Deus se misture com os demais barulhos e não sabemos definir quando é Deus que está falando. E é muito importante para nós, então, estarmos aqui. Então, esse trabalho do avivamento, do despertamento, isso é para mim e para você, para todo ser humano. E o despertamento sempre ele vem em momentos, às vezes, de angústia, momentos de sofrimento, mas nem todas as pessoas, às vezes, estão interessados em ser avivado. E às vezes grande parte das pessoas, às vezes até gosta daquele despertamento, mas não segura ele, não permanece avivado. É lá um momento lá esporádico, lá que acontece alguma coisa, ele se alegra, e ele sabe, conhece Deus, sabe que Deus é poderoso, e etc. E ele se alegra, mas só que não permanece naquele avivamento, naquela alegria, naquela euforia, naquela esperança que o Espírito de Deus dá para quem quer receber. E nós temos exemplos na Bíblia. O capítulo 18 do livro de 1 Reis, nós vemos ali alguém muito conhecido na Bíblia, o Elias, o grande profeta solitário, não é? A nação de Israel passava por momentos difíceis. Estava lá aquele rei, Acabe, e sua esposa, a Jezabel.
O Acabe só tinha o título de rei, mas quem governava mesmo era Jezabel, não é? Então, a cidade, a nação, não é? Tornou-se um antro de idolatria, um antro de sensualidade, de coisas terríveis. E aquilo fez com que Deus usasse o seu servo, o profeta Elias, para chamar a atenção do povo, para trazer um avivamento ao povo, para que eles pudessem entender que existe um Deus no céu, que é o doador da vida e que toma conta de cada um de nós. Então, conforme vocês conhecem a passagem bíblica, o Elias, depois de 3 anos e meio de seca, porque o Elias ele tinha uma comunhão muito grande com Deus. E Deus, por causa daquela comunhão que o Elias falava, Deus concretizava. No capítulo anterior nós vemos que Deus, ele parece que ele faz com que umas coisas que parecem até brincadeira. Veja só, ele mandou Elias ir lá para a Fenícia, num país estranho, para que uma viúva pobre alimentasse ele durante um período. E ele estando ali, aconteceu alguma coisa, o filho daquela mulher veio a falecer, e o Elias orou, o menino ressuscitou, e a mulher disse no último versículo do capítulo 17, ela disse assim para o Elias: agora eu sei que verdadeiramente tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Então nós vemos, irmãos, que é muito importante uma comunhão bem plena, completa com Deus, para cada um de nós, para que Deus possa ouvir o seu clamor, ouvir quando você clama, quando você agradece, quando você louva e assim por diante. E o Elias, ele chegou lá diante do Acabe. Primeiro ele mandou avisar o Obadias, aquele moço foi lá, avisou, etc. E o Acabe, ele se encontrou. E então o que aconteceu? Tinha ali 850 homens, falsos profetas. O falso profeta, ele trabalha pelo dinheiro e pela política. Hoje tem muito daquele povo. Tem muito desse povo, que só trabalha pelo dinheiro e pela política. Mas o servo de Deus trabalha pela loucura da pregação do Evangelho, da palavra de Deus. Aleluia. E então Elias convocou aquele povo, e o povo de Israel veio para ver. E como há em todo lugar, tinha ali os indecisos, tinha ali os idólatras, mas tinha também aqueles que eram fiéis a Deus, não é? Então Elias, ele providenciou, conforme vocês sabem, fez lá o altar, assim como os profetas lá fizeram lá o seu altar, o seu sacrifício, e ninguém respondeu. Mas quando o Elias parece que até era meio brincalhão, numa seca daquela, que não tinha água em lugar nenhum. O Elias bota lá o sacrifício em cima da lenha e fala: traz água, e joga aí. Não sei onde eles foram buscar água, mas traz mais água. Eles despejavam a água, e traz mais água, e de uma maneira que em volta do altar ficou aquela piscina de água, não é? E ele orou a Deus. Deus mandou fogo do céu, porque Deus queima até a água, viu, irmãos? Aleluia. Viu? Deus queima a água. Queimar gasolina, lenha, essas coisas é fácil, mas queimar a água é só Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que Deus mandou fogo e queimou tudo e recebeu aquele sacrifício. E quando o povo viu aquilo, eles começaram a clamar, caíram por terra lá, ajoelharam, etc., botaram o rosto em terra.
Coisa difícil de se fazer hoje. Há poucos dias eu participei de uma festividade, era das irmãs. Eu não falei nada para ninguém, mas pensei comigo. Então o tema era as mulheres de joelhos. E eu pensei assim, nós tínhamos que mudar aquilo lá, mulheres com joelhos, porque de joelho mesmo eu não vi ninguém, não é? Cheguei lá, não teve oração, não teve nada. O pessoal ia chegando e sentando, aquele converseiro, aquele negócio, mas não vi ninguém dobrar o joelho. Então eu pensei assim lá, com os meus parafusos aqui, falei, tinha que trocar aquele negócio, não é? Mas, porque é muito difícil hoje, parece que as pessoas... tem medo de dobrar o joelho, e é muito importante a gente ter um particular com Deus, viu? Então, o Elias viu que aquele povo então começaram a clamar, só o Senhor é Deus, só, quer dizer, eles reconheceram, foram um despertamento, foi aquela alegria, aquela coisa, muito bem. Mas daí uns dias, sabe o que aconteceu? O povo foi tudo junto com Jezabel outra vez. Foram tudo para lá. Que o Elias entrou até em depressão e foi embora e queria morrer. Porque dá vontade de morrer mesmo numa situação dessa. Foi embora. Porque o despertamento só durou aquele momentozinho ali da euforia. E tem pessoas assim hoje. Que quando vem aí, eu ainda falava para o pastor Alessandro, falei, pastor Alessandro, esse negócio de avivamento não é comigo, porque eu sei é conversar, né? Pregar não prego não, mas eu converso. Convidei a irmã Leni, falei, vamos lá escutar uma conversa lá na igreja. Ela falou assim, mas se é só uma conversa eu nem vou. Falei, não, é culto, é que o pregador sou eu, e eu não sei pregar, eu converso, né? Ela falou, então eu vou, glória a Jesus. Aleluia. Mas nós vemos que tem gente assim, quando vem aí um pregador que faz ele é eloquente, faz uma pregação e tal, a pessoa pula, chora, ri, etc. Mas quando é daí uns 3, 4 dias, está pior do que estava. Quer dizer, participou, teve a alegria, a oportunidade de participar de um avivamento, mas não soube segurar aquilo, não soube guardar, perseverar naquela alegria, para que ela pudesse aumentar ainda mais. E então, o que aconteceu ali em Israel foi isso. E o Elias foi embora. E ele ficou com tanta vontade de morrer que ele deitou lá no lugar lá. Nem o anjo trazendo pão e água para ele. Os irmãos, já pensou um anjo chegar perto de você e trazer um pão e uma água? Não é? Que susto, que admiração, que coisa. Não é? O Elias nem ligou, só comeu o pão lá e pronto, já continuou dormindo de tão desanimado com o povo que ele estava. Mas nós precisamos, irmãos, buscar a Deus, guardar aquilo que Ele tem prometido para nós. E é muito importante que nós aprendamos a guardar e permanecer naquilo que Deus coloca nos nossos ouvidos e nos nossos olhos. Jesus diz aqui, aquilo que você ouve e vê, glória a Jesus. E existem muitas situações de avivamento na Bíblia, e nos leva então a pensar o quanto nós somos imperfeitos. Paulo, quando escreveu à igreja de Coríntios, ele diz assim que o judeu, ele quer ver sinais, quer dizer, milagres. O grego, ele quer sabedoria. Mas nós que somos crentes, nós queremos a loucura da pregação da palavra de Deus, de Cristo crucificado. E esse negócio de Cristo crucificado, ressuscitado, que foi para o céu e que vai voltar, para o judeu é uma loucura. E para o grego, que procura só sabedoria, ele não aceita isso. Mas nós aceitamos, porque o Espírito de Deus colocou condições de nós podermos crer. Judas, quando escreveu a sua carta, ele diz assim, que a fé
que uma vez foi dada aos santos, glória a Deus. A fé comum para a nossa salvação. Deus deu a fé para você e para mim. E às vezes a pessoa fala assim, mas a minha fé é tão pequenininha, mas faz ela crescer. Vamos botar ela em ação que ela vai crescer. Glória a Jesus, não é? Mas nós vemos então alguns pontos de avivamento que não permaneceu o avivamento porque o povo não soube guardar. Guarde essas oportunidades que vocês vão ter durante esses cultos que vão ter aí durante essas semanas todas, para que você vá captando cada dia alguma coisa para o fortalecimento da sua vida espiritual diante de Deus. E aqui a leitura onde foi lida aqui no início, que está ali para todos verem, que fala que os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são limpos, surdos ouvem, etc. Os mortos são ressuscitados e os pobres é anunciado o evangelho. Porque a gente não pode também criticar a pessoa por ele não permanecer avivado. Porque o crente, por mais que ele seja fiel, por mais que ele tenha comunhão com Deus, por mais experiências que ele tenha, existem momentos na vida que a gente dá uma balançada. Se não for Deus para nos segurar, a gente balança. E esta situação aqui, João Batista, é interessante que João Batista, que é uma semelhança do Elias, o João Batista ele nasceu sob intervenção divina, não é? Sob intervenção divina. Seus pais já eram velhos, a mãe era estéril. E quando foi um dia, o anjo Gabriel foi lá e falou para Zacarias, lá dentro do santuário, a respeito do filho que haveria de nascer. O Gabriel, não é? Aquele Gabriel que conversou com o Daniel lá atrás, muitos séculos atrás, alguns séculos atrás. E ele não ficou velho, não. Ele estava a mesma coisa, glorioso. É assim que nós vamos ficar, glória a Deus. Aleluia. Nós nem vamos comemorar mais aniversário lá na glória, porque nós vamos enjoar se for comemorar aniversário. Então, a gente vai esquecer desse negócio. Vamos viver eternamente formoso e maravilhoso. Aleluia, não é? Mas nós vemos aqui que o João Batista, ele nasceu por intervenção divina. João Batista, ele foi um homem tão solitário quanto o Elias. E o João Batista, ele deu início ao seu ministério lá no deserto. No deserto não tem gente, irmão. Então eu fico pensando assim, o João Batista lá, naquele lugar sozinho, comendo lá gafanhoto, aquelas coisas, chupando um melzinho, etc., não é? E de repente ele sobe numa pedra lá e começa: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas não tinha gente, irmão. Com certeza ia passando alguém por ali e escutou, não é? Tem um homem lá falando um negócio. E ele ouviu aquilo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aí ele foi, falou para o amigo, para o outro companheiro falou para o outro, daí a pouco tinha uma multidão em volta de João. E ele, pregando o arrependimento, porque essa que é a pregação do evangelho, viu, irmãos? Arrependei-vos e convertei-vos. Jesus completou: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nós vemos que o João Batista então foi um homem assim. E depois um dia, veja só,
ele está lá no lugar, ele vê Jesus passar assim, e ele fala para os discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja só, Deus dando-lhe a revelação. Depois ele teve o privilégio de batizar nas águas o Senhor Jesus. Mas não foi um batismo assim num sentido como a gente vê hoje, né? Porque esses dias eu ainda falava num culto de ensino. Porque eu me lembro, não faz nem 100 anos isso, eu me lembro que quando havia os batismos, os irmãos desciam as águas, eles chegavam chorando, glorificando a Deus. E alguns eram selados com o Espírito Santo ali no momento. Mas hoje nós mudamos. A pessoa está descendo nas águas e está fazendo assim para ver como é que ele vai sair no feixe, não é? Aleluia. E dá risada, aquela coisa, e faz pose. Mas não é assim, irmão. O batismo é uma coisa séria, gloriosa. Bendito seja Deus. Agora, no dia 30 de dezembro, agora se eu não for levado até lá, vai fazer 60 anos que eu fui batizado. Me lembro até hoje do tanque no meio dos eucaliptos, lá em José Bonifácio, o irmão Domingo me batizando, etc. É coisa que você não esquece, é coisa gloriosa. Pois bem, João Batista, na hora que ele estava batizando Jesus, ele ouviu uma coisa. Uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. De repente ele viu o Espírito de Deus descer sobre a cabeça de Jesus, como se fosse uma pomba. Ele teve todo esse privilégio. De repente, por causa da sua mensagem dura, ele pregou contra lá o Herodes tomou a mulher do irmão dele, e ele foi e falou: não te é lícito possuir por mulher a mulher do teu irmão. Ele foi taxativo no meio da rua, pegou lá no queixo do cavalo lá e falou. Selou a sua morte. Muito bem, aí ele foi preso. Agora preste bem atenção, o João preso, Jesus pregando o evangelho. Mas que coisa, irmãos, o apóstolo, o profeta João, preso, Jesus não foi nem lá visitar ele. Que coisa, irmão, não é para desviar? Aleluia. Jesus nem para mandar os discípulos lá: ô João, vai lá ver como é que está o teu xará lá na cadeia, né? Etc. Fala para ele ter paciência, etc. Nada. Jesus continuou lá. E os dias vão passando e João fala: peraí, vem cá vocês dois. Vai lá e pergunta para Jesus se ele é aquele que está escrito lá no capítulo 35 de Isaías, se é ele mesmo ou nós temos que esperar um outro. Veja, irmãos, começou a surgir na mente do João, foi isso? Talvez seja isso. Ou às vezes também ele queria despertar os seus discípulos que Jesus era realmente aquele, não sei qual é, mas no meu modo de pensar, eu falei que Jesus nem para ir visitar lá o João. Aí João manda: vai lá e vê se é ele mesmo. E Jesus, ele não disse: eu sou, porque não sei o quê. Não. Jesus continuou fazendo o que ele estava fazendo, curando os enfermos, transformando a vida daquelas pessoas, e aqueles sedentos, como disse a pastora aqui, sede de Deus, aqueles que chegavam sedentos, ele anunciava o evangelho da salvação para aqueles. E os discípulos estão ali. Aí Jesus falou assim para eles: agora vocês voltam lá e falam para João aquilo que vocês viram, aquilo que vocês escutaram. Vai lá e fala: não preciso nem
ensinar o que vocês devem fazer. Vocês vão lá e só falam aquilo que você viu e ouviu, não é? E eles, por isso que é muito importante a tua experiência com Deus. Às vezes a gente ouve muita experiência do irmão que aconteceu isso, mas o importante é a experiência nossa, a tua experiência com Deus. Coisa gloriosa. Mas aí os discípulos foram até lá, na cadeia, lá onde estava o João Batista. Chegou lá e contou para João, então eu creio que João refrigerou a sua alma. E pôde então dizer, verdadeiramente é Ele mesmo. Glória a Jesus. Eu posso então sossegar e posso agora terminar aqui a minha carreira sabendo que eu fui fiel àquilo que Deus me designou a fazer. E então João não se vê falar mais nada dele a não ser da sua morte, não é? E ele partiu, cumpriu aquilo que tinha que ser feito. E aquelas pessoas que continuavam ouvindo a palavra de Deus através de Jesus e os seus discípulos, porque antes deste capítulo, o capítulo 10, nós vemos aí que Jesus mandou os seus discípulos que fizesse isso que ele estava fazendo aqui. E ele tem mandado isso para nós também. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado é salvo. Quem não crê, não é que vai ser condenado, já está condenado, não é? Mas nós vemos então, irmãos, que é muito importante isso, e muitos outros avivamentos que nós temos ciência na Bíblia, para que a gente possa aprender e tirar lições para a nossa vida do dia a dia aqui. Filipe, uma certa ocasião, logo depois da morte e ressurreição de Jesus, porque é interessante que aquelas pessoas, como o caso do Felipe, eles não foram assim enviados por alguém para pregar o evangelho. Hoje as pessoas são enviadas, tem salário, tem não sei o que lá, tem segurança, tem plano médico, tem tanta coisa, tem carro, tem combustível, e casa, e tem tudo isso, e ainda acha mais como é duro essa vida de obreiro. Duro nada, nós é que somos mole, não é? Mas é uma vida muito boa, muito gloriosa, não é? Tem suas dificuldades sim, mas Filipe, sabe como que ele foi enviado? É que o Saulo começou uma perseguição tremenda, e eles tiveram que fugir para não ser presos, para não apanhar, ou até para não morrer. E eles fugiram, e o Filipe foi lá para o lado da Samaria. Mas eu creio assim, eu fico olhando aqueles irmãos que foram expulsos, e eles chegaram naqueles lugares, como é o caso do Filipe, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. E eu creio que aqueles irmãos fugindo, quando chegavam num determinado lugar, porque o judeu tem uma vantagem, ele é muito hospitaleiro, não é? Então, e era mandamento, não é? É mandamento. E com certeza chegava uma família fugindo e pedia para passar a noite, comer, para jantar, qualquer coisa na casa, então eram recebidos, e chegando, sabe, vai ter aquela conversa na família. Então o dono da casa fala, de onde vocês são? Nós somos de Jerusalém. Para onde vocês vão? Nós nem sabemos, aqui nós estamos fugindo. Mas por quê? Aí passa a contar, porque nós somos discípulos de Jesus de Nazaré. Nós somos discípulos dele e tem uma perseguição. Mas quem é esse Jesus de Nazaré? Aí ele começa a explicar, você não ouviu falar? É como o caso desse próprio Filipe falando a eunuco, não é? Explicando que a respeito dele, varão poderoso em palavras e obras, etc., não é? E ele é o Filho de Deus, ele foi crucificado, mas ele ficou por 3 dias e ressuscitou e esteve com os discípulos, e ele foi para o céu e ele vai voltar para nos buscar.
E foram explicando, e as pessoas recebiam o evangelho, se convertiam, era uma coisa gloriosa, um milagre em cima do outro. E o Filipe lá na cidade juntava a gente, aí vinha endemoniado, vinha cego, vinha aleijado, e o Filipe começou a curar aquele povo todo. Então foi uma grande alegria. Por quê? Porque eles ouviam e viam aquilo que Filipe fazia. Então é muito importante aquilo que nós falamos e aquilo que fazemos. E só podemos fazer alguma coisa se Deus estiver conosco. Senão não faz nada. Então é que este avivamento, este despertamento possa perdurar no coração de cada um de nós, para que nós possamos nos alegrar por sermos servos de Deus, com tanta coisa ao alcance das nossas mãos. E nós podemos fazer isso em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os amados irmãos e que haja um grande despertamento em seus corações, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês durante esses cultos que haverá aqui neste lugar, em nome do Senhor. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém.